Livro E Deus falou na língua dos homens. Autor Paulo Won. Parte 1. Prolegômenos. Capítulo 1. Bíblia, afinal, que livro é esse? A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Deuteronômio 30, 14. J. E. Packer, de 1926 a 2020, teólogo anglicano inglês, afirmou que o Deus a quem adoramos é um Deus que fala. A própria Bíblia Sagrada já deixa essa verdade explícita a partir das suas primeiras linhas: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. Nesse sentido, Deus é revelado nas Escrituras como o Deus verdadeiro por causa da sua capacidade comunicativa. Isso também se torna evidente na comparação que o salmista faz entre Yahweh, o Deus de Israel, e os ídolos pagãos em Salmos 115, 8. Não a nós, Yahweh, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Nota de rodapé. A diagramação foi baseada no texto massorético e tem como finalidade mostrar que a ausência do fator comunicativo, ou seja, falar e emitir som, abre e fecha, respectivamente, a caracterização feita em relação aos ídolos. Infere-se que Yahweh possui o exato oposto das características atribuídas aos falsos deuses, a comunicação. Fim da nota. Além de dizer que os ídolos são produtos das mãos humanas, e, por isso, é um nonsense adorá-los, o primeiro e mais importante fator elencado como característica de um pseudo-deus é que este não pode se comunicar com seu devoto. Portanto, um Deus que não fala é uma fraude. Não se trata de uma simples afirmação dogmática. É a constatação mais elementar que Israel sempre teve em relação ao seu Deus. Em um antropomorfismo típico das revelações do divino nas narrativas bíblicas, Yahweh tem boca para falar e garganta para emitir som com a finalidade de se comunicar com seu povo, além de olhos para ver, ouvidos para ouvir, nariz para cheirar, mãos para palpar e pés para andar, características que demonstram o ser pessoal de Yahweh. Decorrente disso, o próprio relacionamento de Deus com o seu povo é baseado na qualidade comunicativa divina, uma vez que, de acordo com Palmer, Deus fala para estabelecer sua aliança. Quando fala, de forma geral, Yahweh o faz de maneira que os seres humanos possam entender o que está sendo transmitido. Por mais que isso pareça simples e óbvio, notamos que o ato comunicativo de Deus, ao se acomodar às limitações humanas, revela a graça de trazer o conhecimento de si mesmo, uma revelação cujo teor está infinitamente acima da capacidade do entendimento humano, de forma inteligível. Confira Deuteronômio 30, 14. Os desígnios eternos de Deus são descortinados a seres humanos mergulhados em limitações, que vão desde a sua própria capacidade cognitiva até elementos fora dele, como o fator tempo, os contextos social, histórico e político, entre outros. É nesse sentido que Herman Bavinck, de 1854 a 1921, teólogo holandês reformado, diz: palavra e ato, dimensão religiosa e dimensão histórica. Aquilo que foi falado por Deus e aquilo que foi falado por seres humanos estão tão entrelaçados e entranhados que a separação é impossível. As partes históricas da Escritura também são uma revelação de Deus. A revelação divina foi comunicada à humanidade numa linguagem acessível, de forma inteligível, apoiada em elementos históricos e contextuais com os quais as pessoas estavam habituadas.
O registro dessa graça comunicativa foi feito na Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos. Para começo de conversa, primeiro as perguntas. De acordo com o Guinness World Records, há pouca dúvida de que a Bíblia Sagrada é o maior best-seller de todos os tempos. É impossível chegar a um número preciso, mas, de acordo com um levantamento da Sociedade Bíblica Britânica, a quantidade de cópias produzidas de 1815 a 1975 situa-se entre 2,5 a 5 bilhões de volumes. Diante desses números, podemos fazer as seguintes perguntas: afinal, a Bíblia é ou não é um livro de ficção? Ela contém fatos reais ou mitos? Ou, para ser mais conciliador, é um livro que mistura eventualmente essas duas dimensões? Que tipo de literatura é a Bíblia Sagrada? Que livro é esse que foi capaz de atingir essa marca inigualável? Como o ajuntamento de documentos antiquíssimos, escritos em várias épocas, por diversas pessoas e dentro de vários contextos históricos, sociais e econômicos, conseguiu romper as fronteiras do judaísmo, estabelecendo-se como a obra mais traduzida de todos os tempos. Como a Bíblia Sagrada alcançou todo o mundo ao longo de pelo menos 2 milênios, sendo traduzida para mais de 350 línguas e dialetos. Quando criança, eu colecionava os gibis da Turma da Mônica. Eu os tinha em número considerável, e passava horas a fio do meu dia lendo e relendo aquelas historinhas. Depois de muito tempo, e já adulto, fui ler os gibis da mesma Turma da Mônica, só que escritos recentemente. Embora os desenhos fossem os mesmos, e a maneira característica de cada personagem falar e agir não tenha mudado, o Cebolinha continua trocando o R por L. Percebi que as histórias incorporaram elementos que há 20 ou 30 anos não estavam disponíveis em nosso mundo: celular, tablet, computador, internet, etc. Isso aponta para o seguinte fato: qualquer obra literária que se preze incorpora elementos do tempo e do contexto dentro dos quais foi escrita. Ao lermos a Bíblia, é possível notar elementos dentro do seu extenso texto que não pertencem em absoluto aos nossos tempos modernos. Também pudera, o texto mais recente da Bíblia é o livro de Apocalipse, que foi escrito há pouco mais de 1900 anos. Considerando tudo isso, podemos elencar mais questionamentos: quais são os atores principais e os secundários do enredo bíblico? Será que encontramos evidências externas à Bíblia dos fatos por ela narrados?